Paz do Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza, e quero dizer para você que você é muito especial para Deus. Tão especial que o que Deus tinha de mais precioso no céu, Ele mandou para morrer por mim e por você. Você já deve ter ouvido falar no homem das mãos furadas, né? Com certeza que sim. Claro, não é outra pessoa senão a Jesus Cristo, porque quando ele ressuscitou apareceu alguns discípulos, né? E Tomé não estava presente. Os discípulos disseram: olha, Tomé, o mestre ressuscitou. Tomé disse: se eu não ver com os meus olhos e com as minhas mãos não tocar nos cravos, de maneira nenhuma eu crerei. Estavam eles no cenáculo, com as portas fechadas, e de repente Jesus entrou ali. E ao entrar ali, se dirigiu para Tomé, para que Tomé tocasse em suas mãos, no lugar onde havia passado pelos cravos, né? E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: por que viste Cristo, Tomé? Bem-aventurado os que não veem, crê. Seja crente, não incrédulo. Qual é a sua posição? Você é crente ou você é incrédulo? Nunca esqueça que crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê, estremece, porém não obedece. Por isso é importante não apenas crer, mas obedecer. Você tem obedecido os mandamentos do Senhor, os preceitos, os estatutos de Deus? Eu quero falar nesse momento sobre o homem das mãos trocadas, né? Ou mãos cruzadas, como você melhor entender. E nós vamos falar sobre este homem das mãos trocadas. Por que ele trocou as suas mãos? Estou com a minha Bíblia aberta aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo número 48, a partir do versículo 17, diz assim: vendo, pois, José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Este texto aqui é muito interessante porque José já havia se apresentado ao seu pai, se identificado, e agora, quando José sabe que seu pai está à beira da morte, com 147 anos, nosso irmão Jacó, a sua visão já desfalecida, já não via mais. Então José agora traz os seus dois filhos, o filho primogênito de José, que nascera no Egito, cujo nome era Manassés, e trouxe também Efraim, que era o segundo. Você imagina a cena, o nosso irmão Jacó está deitado na cama, quando José entra naquele quarto e se prostra diante do seu pai. O seu pai muito se alegrou, porque o seu pai Jacó não imaginava ver a José, e no entanto não estava apenas vendo José, mas vendo também os seus dois filhos, Manassés e Efraim. A palavra Efraim, o nome Efraim quer dizer fértil. O que acontece? Quando José se dirige mais à pessoa de Jacó, ele coloca a sua mão direita, a pessoa de Efraim, e a sua mão esquerda sobre a pessoa de Manassés. Ele pegou na mão, a sua mão direita ele pegou na mão de Efraim, e a sua mão esquerda ele pegou na mão de Manassés. Você pode observar uma cena, digamos assim, eu estou sentado aqui, você vem na minha direção, a sua mão direita vai estar à minha esquerda e a sua mão esquerda vai estar à minha direita. E José, com medo que o pai fizesse uma confusão devido à sua visão já está ofuscada pelo tempo, ele já colocou justamente na posição certa, porque o que aconteceria? Ao colocar frente a frente com Jacó, Jacó não precisava muito, era só erguer a mão, colocar sobre a cabeça da pessoa de Manassés, a sua mão direita, estaria com certeza. Então esse era o medo de José. Só que quando José chega na presença de seu pai, o seu pai com a visão ofuscada, como eu já falei, ele cruza os braços, ou seja, ele coloca a sua mão direita, que seria sobre a cabeça de Manassés, ele coloca sobre a cabeça de Efraim. Quando José observa essa cena, que era o grande medo de José era esse, ele disse: não, meu pai, não é assim, porque o primogênito é este aqui.
é Manassés. Ele quis trocar a mão de Jacó. Mas Jacó disse: não, meu filho, deixa assim. Ele tem uma bênção para ele. Mas aqui o menor será maior que o maior. E eu pergunto para você: você consegue entender Deus, os propósitos, o desígnio de Deus? Não obstante, já me converti com 7 anos de idade. Faz 56 anos que eu me converti ao Evangelho. E eu quero dizer a você que eu, como Jó, conheço a Deus de ouvir falar. Apesar das muitas experiências que eu tenho com Deus, inclusive muitos milagres, né, que Deus tem operado, onde temos passado, a gente ora e Jesus opera milagre. Ainda 2 semanas atrás fomos orar por uma pessoa entubada e a pessoa hoje está em casa. A gente fica feliz. E só no mês passado, no mês de junho, eu orei por 2 pessoas entubadas e já estão os 2 em casa. Um veio para casa anteontem, o outro veio na outra semana. Estava entubado no hospital. Um crente e um descrente, mas Deus operou da mesma forma. Porque o nosso Deus, ele opera sinais e maravilhas. E nós temos que crer nas maravilhas de Deus. Então eu tive o privilégio, o Senhor me honrou com esse privilégio de orar por essas 2 pessoas, vieram aqui em casa me buscar para orar. E hoje já estão os 2 em casa. Quando me deparei com as mulheres desses 2 rapazes, rapazes assim, são pessoas de 40 anos, mas são jovens ainda. A mulher, a primeira, que a mulher, o marido não é crente, ela é, mas ele não. E veio um obreiro aqui em casa me buscar para levar. A mulher estava desesperada. Eu só disse: isso tem que crer, confiar no Senhor. Porque quem crê em Deus, como eu falei no início, todo mundo crê. Agora, confiar em Deus vai além disso. Confiar em Deus é você colocar o problema na mão dele e saber que ele tem a solução para o seu problema, independente da adversidade, independente do que a medicina diz, independente do que as pessoas estão falando. Você precisa confiar em Deus. Então eu tenho esta alegria de quando eu confio em Deus, eu vou e oro. Eu já falei para aquela senhora: não se preocupe que ele não vai morrer, não. Eu já orei, já repreendi o anjo da morte, e a sua cura será paulatinamente, mas o Senhor vai tirar ele daí. Já estou em casa, eu fico muito feliz. São tantos os milagres, para você ter uma ideia, só o mês passado, mês de julho, foram 2 pessoas entubadas. E a gente orou e Jesus curou. Período da pandemia nem se fala. As pessoas que nós oramos e Jesus curou. A glória toda é para Jesus, mas nós precisamos testemunhar. O Deus que operou, Jesus que operou no dia dos apóstolos, ainda opera hoje. Você que está me acompanhando nesse canal, Deus quer usar você. O Mom Pedro, apenas as sombras dele curava os enfermos. Mas o Mom Pedro não está mais aqui, é a sua hora, é o seu momento. Paulo ali, os liços, os aventais, as pessoas oravam, levavam para ele orar e Jesus curava. O Mom Paulo não está aqui, agora é você, agora é eu, que Deus quer nos usar. Deus não mudou. É só você se colocar no centro da vontade de Deus. E ele vai realizar o milagre e a cura. Vamos voltar novamente aqui, porque eu estou abrindo esse parente, porque Deus está mandando eu abrir esse parente para você, talvez está com um parente doente. Vai lá, ore, impõe as suas mãos sobre as pessoas e Jesus vai operar a maravilha. Jesus vai operar o milagre. Vou sair por 30 segundos e já volto, amém? Graças a Deus. E aqui a gente vê, quando José chegou ali, ele não estava entendendo. A princípio, José não estava entendendo. É como natural. Ele não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. José não estava entendendo. Na ótica humana de José, a bênção era para a pessoa de Manassés. Mas o projeto de Deus era outro. Se você estudar sobre a pessoa de Efraim, né? Ali eu estava olhando aqui, vou até ler um texto aqui de Hebreu, de Romanos, né? Isso aqui tem muito a ver com a gente. Você observa que os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, eles receberam as bênçãos que seriam para os filhos de Jacó, que seria a pessoa de Rubens, o primogênito, né? Só que o Rubens, você conhece o capítulo 49 do livro de Gênesis, quando José chama os seus 12 patriarcas para abençoá-lo, todos eles. Eu fico muito feliz com a vida de Jacó, porque Jacó viveu 147 anos e pôde abençoar os seus 12 filhos, né? Quantas pessoas vivem
Aí 40, 50 anos já perdeu um filho, 2 filhos. E o nosso irmão Jacó não, com 100, é muito lindo isso aqui quando a gente olha para a vida da pessoa de Jacó com 147 anos, abençoando os 12 filhos, todos vivos. Que alegria! Poxa, não dá para explicar essa alegria que a pessoa do nosso irmão Jacó teve. Então você observa que ele foi abençoar os filhos e abençoou aqui, neste texto aqui, a gente vê com o capítulo 48, as primeiras bênçãos que seriam estendidas direto aos filhos de Jacó, começa por quem? Pelos netos de Jacó. A gente olha aqui que sai 2 personagens, aí sai o Rubens e sai também o Simeão. O Rubens saiu porque, se você voltar para o contexto anterior, você observar que ele subiu ao leito do pai, ou seja, ele coabitou com a concubina do seu pai Jacó. Jacó ele cometeu um pecado chamado poligamia, esse pecado que a Bíblia condena, mas a gente pergunta, mas por que aconteceu isso? Porque não havia lei, não havendo lei, não há transgressão. Hoje não podemos fazer isso. O marido de uma só mulher tem que ser. Mas naquela época, como não tinha lei, não havendo lei, a própria Bíblia diz que não há transgressão. Então o nosso irmão Jacó, ele quando foi abençoar os filhos dele, que na sequência desse capítulo 48, que entra ali a bênção dos 12 patriarcas, você observa que ele falou para Rubens, ele havia subido no seu leito. Por isso, como primogênito, o Rubens teria que levar o quê? O dobro das bênçãos dos demais filhos, porque o filho primogênito, quando os pais morriam, quando os pais envelheciam, melhor dizendo, eles quem se preocupava a assumir, eles iam ser o tutor do pai e da mãe. Não existia naquela época pensão alimentícia, não existia naquela época aposentadoria. Então, o investimento maior era no filho primogênito. E a nossa pessoa do nosso irmão Rubens perdeu isso. E nós vemos também o outro, Simeão também, que era o segundo, perdeu também a bênção maior, e no lugar deles entra aqui quem? Manassés e Efraim, e principalmente Efraim. Por que eles entram aqui para preencher? Nós vamos ver aqui para entender aqui no livro de Romanos, capítulo de número 11, né? E o versículo 17. Não dá tempo para comentar todo esse capítulo. Aqui quando Paulo está falando sobre o futuro de Israel, diz assim no versículo 17: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, está se referindo a mim e a você, que somos gentios, foste enxertado em lugar deste, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, que é o próprio Cristo. Né? A gente vê aqui no versículo 19, para você entender, diz assim: Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Nós olhamos aqui, quando Jacó dobra as suas mãos ali, ele cruza as suas mãos e abençoa o menor, ele está, na realidade, enxertando tanto a pessoa de Efraim como de Manassés no lugar de Rubens e no lugar de Simeão. Isso aqui tem a ver com nós. A visão de Jacó, apesar da visão humana, não está conseguindo ver mais, identificar mais, mas a visão espiritual dele estava lúcida. Esta visão espiritual, meu irmão, meu amigo, é que Deus requer de mim e de você. Que nós possamos ter esta visão de não nos envolver com este mundo e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas desfaleceram, desanimaram, pararam à beira do caminho porque não tem esta visão? Nós vimos que o próprio José não estava entendendo. No momento em que Jacó coloca a sua mão sobre a cabeça dos 2 filhos, não é assim, meu pai. Esse aqui é o primogênito. Mas a visão de Jacó ia muito mais adiante. E a gente vê, se a gente estudar sobre a pessoa de Efraim, nós vemos que se destaca os montes de Efraim, nós vemos que se destaca também na Jerusalém, no muro de Jerusalém havia uma porta de Efraim. Você observa também que há os montes, além dos montes, existe também florestas, que eles chamavam de Efraim, dada esse nome. Se você estudar geograficamente sobre a tribo de Efraim, ela ficava à parte oriente do Rio Jordão e a ocidente do Mar Mediterrâneo. Para chegar lá por água, teria que enfrentar dessas duas fontes. E se viessem invadir direto lá, ele teria que enfrentar a tribo de Dan e a tribo de Manassés para poder alcançar ali. Você vê que o nosso irmão Josué, ele pertencia a essa tribo de Efraim. Essas promessas da pessoa do nosso irmão Jacó, que a princípio José não entendia, né? Quando ele diz: não, meu pai, mas não é o correto, não é certo, o senhor tem que colocar a mão sobre esse aqui. E você vai observar que ele disse: não, tu não está entendendo agora, mas como disse Jesus, tu compreenderá depois, você vai entender depois.
E você vai observar que essas mãos trocadas trouxe muitas bênçãos para a pessoa do nosso irmão Benjamin. E quero dizer para você, que independente da situação, Deus tem muitas bênçãos para você. Você precisa acordar, precisa ter a visão que teve o nosso irmão Jacó. Olhar, uma visão futurística, não olhar apenas para o presente. Temos que olhar para o futuro, olhar para Cristo e viver uma vida de santidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nosso tempo acabou e até o próximo vídeo.